Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos. Aqui quem vos fala é o professor Rafael. Desculpa, me engasguei aqui, tomando um copo de água. Sejam todos muito bem-vindos, espero que vocês estejam bem, espero que vocês, seus parentes, estejam todo mundo com saúde, estejam todos com saúde, com a vida dando uma normalidade dentro do possível. Gente, vamos lá. Nós começamos então a nossa última matéria do semestre. Você já não aguenta mais, né? E nós vamos falar de direito do consumidor. Direito do consumidor. Nós tivemos semana passada, né, um feriado não planejado, né? O feriado de 9 de julho foi antecipado para a semana passada. Mas isso não nos coloca, não nos prejudica em absolutamente nada, tá? Fiquem tranquilos. Bom, gente, vamos lá. Começando o nosso último tema, direito do consumidor, é uma análise da Lei 8.078 de 1990, né, o Código de Defesa do Consumidor. Então vamos lá, é uma matéria muito gostosa de estudar, tranquila, tá? Muito tranquila. Vocês têm tudo para saírem muito bem aqui nela e terminarem o semestre com chave de ouro, tá? Gente, então vamos lá. Estamos falando então da Lei número 8.078 de 1990, né? É o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, então, é uma lei, a lei cujo número está em cima, né? 8.078 do ano de 1990. E o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele começa fazendo duas distinções muito importantes. Ele explica quem é o consumidor e ele explica quem é o fornecedor, tá? Então, olha só, para fins de direito do consumidor, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que utiliza produtos e serviços como destinatário final. Como destinatário final. O que significa dizer que é destinatário final? Gente, significa dizer que ele não emprega esses produtos e serviços na sua cadeia produtiva. Tá? Ele não emprega esses produtos e serviços contratados na sua cadeia produtiva. Ele usa como consumidor, como destinatário final. Ele é o consumidor final daquele produto, daquele serviço. Tá? E o fornecedor? O fornecedor é o contrário, né? O fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pessoa jurídica pública ou privada. Então vejam que pessoas de direito público, como o Estado, o município, empresas públicas, sociedades de economia mista, etc., também podem ser fornecedores, né? Que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviço. Então vejam que a definição de fornecedor é muito ampla, né? Pode ser pessoa física ou jurídica, pode ser de direito público ou de direito privado, né? Que de alguma forma participe da cadeia produtiva de determinado produto, comercialize, importe ou exporte o produto, tá? ou que preste algum tipo de serviço. Tá? Que preste algum tipo de serviço. Então você veja que a definição do que é fornecedor para fins de direito do consumidor, É claro que outras ciências podem ter uma definição diferente do que é ser fornecedor, é claro, tá? Mas para direito do consumidor, fornecedor basicamente é isso. Gente, qual que é a ideia do CDC? Qual que era a ideia do Código de Defesa do Consumidor? Era enquadrar todo mundo que de alguma forma participa da cadeia de produção de um determinado produto ou da cadeia de prestação de um determinado serviço sejam enquadrados como fornecedores. Professor, para que isso? Vocês vão entender. Tá? Vamos falar antes do que é um produto ou do que é um serviço. Tá?
Então, nos termos da lei, do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, tá? Um produto é um bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Tá? Então, é um bem móvel ou imóvel, vocês já sabem o que é, né? Vocês sabem a diferença de um bem móvel e de um bem imóvel. E material ou imaterial. Vocês também já estudaram bens lá no iniciozinho do semestre. Então, vocês sabem o que é um bem material ou corpóreo, também chamado de corpóreo, ou um bem imaterial, também chamado de incorpóreo. Incorpóreo, né? Em compensação, serviço, né, a lei, o Código de Defesa do Consumidor, conceitua como serviço atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, mediante pagamento, né, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de caráter trabalhista. Então, olha só. Para a lei, para o Código de Defesa do Consumidor, serviço é toda atividade que é fornecida no mercado de consumo. É claro, a pessoa precisa adquirir mediante pagamento, mediante remuneração. Inclusive, aí nesses serviços estão incluídos os serviços de natureza bancária, de natureza financeira, de crédito e de seguridade social, tá? De securitária, de prestação de previdência, né? Previdências privadas, por exemplo, salvo aquelas decorrentes de caráter trabalhista. Gente, existem empresas que oferecem aos seus empregados planos de aposentadoria, né, em razão de ser empregado, etc. Nessa situação, esse serviço não está enquadrado na lei. Por quê? Porque é um serviço que não é mediante remuneração, em primeiro lugar, não é mediante remuneração, né, e é decorrente de caráter trabalhista, ou seja, a empresa oferece ao seu funcionário uma proposta de previdência privada. Mas não é que ele fornece para todo mundo, ele fornece porque ele é funcionário. Então, essa prestação, esse serviço, é uma derivação do contrato de trabalho. Tá? Então, por isso, esse serviço, por exemplo, que as montadoras prestam aos seus funcionários de previdência privada, né, uma previdência privada aos seus funcionários, não entra, não entra no conceito de serviço para fins do Código de Defesa do Consumidor. Não entra. Tá? Muito diferente de você ir entrar num banco, né, você vai num banco, você contrata lá, você vai e contrata uma previdência privada, você deposita todo mês e eles tiram lá uma taxa de administração. Tem relação trabalhista? Não, nenhuma. Tem nenhuma relação trabalhista, né? Então, aí sim, como não tem relação trabalhista e é mediante remuneração, aí sim, essa prestação de previdência privada, ela sim, ela se enquadra, né, na definição de serviço para os fins do Código de Defesa do Consumidor, ok? Bom, seguindo então em frente aqui, gente. Toda a sistemática, toda a lógica do Código do Código de Defesa do Consumidor parte do pressuposto de que o consumidor é a parte mais fraca na relação consumerista, ou seja, na relação entre o consumidor e o fornecedor, o consumidor é a parte mais fraca. A lei reconhece que o consumidor é a parte mais vulnerável, tanto do ponto de vista técnico, ou seja, no sentido de possuir os conhecimentos necessários sobre os produtos ou serviços que lhe estão sendo prestados, tanto sob o ponto de vista financeiro, né? O consumidor não possui tantos recursos financeiros quanto o fornecedor à sua disposição. Isso se chama hipossuficiência, né? No direito, o reconhecimento de que uma das partes é a parte mais fraca na relação jurídica, isso se chama hipossuficiência. Então, o consumidor é técnica e financeiramente hipossuficiente, né? Hipossuficiente.
Significa dizer que ele não possui, ele não tem condições de competir em nível de igualdade, com o fornecedor. Então, por isso, a lei tenta compensar essa discrepância, conferindo ao consumidor uma série de direitos adicionais, a fim de que, havendo eventualmente um problema, né, o consumidor esteja a nível de igualdade com o fornecedor. E para isso a lei dá uma série de direitos, né, ao consumidor, como por exemplo, eu coloquei aqui, né, a proteção do consumidor contra produtos e serviços considerados nocivos, tá? Então o consumidor tem que ser protegido nessas situações. O consumidor precisa ser educado, né, sobre os produtos e serviços, ele precisa ter conhecimento de todas as implicações daqueles produtos ou serviços, ele precisa ter liberdade de escolha para que ele possa escolher então o produto ou serviço que mais lhe agrada, né? Ao invés de um único serviço disponível naquele setor, o ideal é que haja inúmeros para que o consumidor possa escolher aquele que ele julga melhor, né? E informações claras e adequadas sobre produtos e serviços, bem como os seus riscos. Tá? Então, o consumidor precisa ser esclarecido quanto às características daquele produto ou serviço que ele está consumindo, que ele está adquirindo, e todos os riscos que lhes são inerentes. Né? Por isso que, por exemplo, o cigarro vem lá com aquela propaganda, né? Isso aqui mata, isso aqui causa enfisema, isso aqui causa impotência, enfim. Né? Ele precisa ter, é por isso que os produtos, os alimentos, eles vêm lá com toda a composição, né, dos elementos que são utilizados na confecção dos alimentos, né? Se tem corante, se não tem, se tem fenilalanina, se não tem, né, amido, glúten, enfim, né, a quantidade calórica, ingredientes usados na composição, data de validade, tudo isso o consumidor precisa ficar sabendo. Né? O consumidor precisa ser informado e o fornecedor tem o dever de informar ao consumidor dessas características. Gente, ainda, o consumidor tem direito a ser protegido contra publicidades enganosas e abusivas, além de métodos comerciais coercitivos e desleais e outras práticas abusivas. Né? Existem várias práticas abusivas no mercado, publicidade abusiva, publicidade enganosa. Né? Hoje eu diria que melhorou muito com o Código de Processo Civil, mas na década de 90, vocês não eram nascidos, né? Vocês não eram nascidos, mas na década de 90, nossa, era uma loucura esse negócio de propaganda, propaganda de brinquedo, propaganda de cerveja, propaganda de qualquer coisa, de carro. Era uma loucura, tá? Era uma loucura. Eram propagandas muito abusivas, muito enganosas, né? Que apelavam pro subconsciente, né? Você tem a questão do neuromarketing, né? Que é algo ainda no Brasil muito incipiente, né? O estudo no Brasil é muito incipiente, mas era uma propaganda tipo, era uma criança falando, compre batom, compre batom, fazendo aqueles movimentos de hipnose, ou então um molequinho com aquela tesourinha do Mickey, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem, eu tenho. Nossa senhora, gente, era um absurdo, tá? A propaganda, vejam, ela não explica por que comprar a tesoura, ela não explica por que comprar o batom. O batom é aquele chocolatinho da Garoto, né? Não é batom cosmético. E várias outras, tá? É claro que eu dei preferência aqui pelo âmbito infantil, porque esse ramo é muito comum, né? Você apela para a subjetividade do desejo da criança, você não apela para uma racionalidade, né? E a propaganda, a lei diz que a propaganda não pode ser assim. A propaganda pode existir, ela deve existir. A propaganda é a alma do negócio, como já se diz, mas a propaganda tem que ter algumas regras, né? Algumas regras para que ela não seja abusiva frente ao consumidor, não seja enganosa frente ao consumidor. Tá? Outra questão, outro direito do consumidor é o direito de ter cláusulas contratuais modificadas que sejam desproporcionais, ou ainda revisão, né, do contrato em caso de fatos supervenientes ou de
onerosidade excessiva, né? Então, o consumidor, em algumas situações que coloquem o contrato como um contrato muito difícil de ser cumprido, né? Ou alguns fatos supervenientes, ou que tornem o cumprimento do contrato extremamente caro, o consumidor tem direito a pedir a revisão do contrato. A revisão do contrato, a revisão das cláusulas contratuais, de modo a adequar as suas responsabilidades ao que é possível, né? A uma nova possibilidade, mantendo-se o equilíbrio contratual. Vejam, o contrato, ele prevê, via de regra, né? O contrato é um ato sinalagmático, né? Um ato jurídico sinalagmático. Ele prevê direitos e obrigações para ambas as partes. E você, então, como consumidor, você tem as suas obrigações, né? A obrigação principal do consumidor é pagar, via de regra, né? Via de regra, a obrigação do consumidor a nível contratual é pagar. A obrigação do fornecedor é prestar um serviço ou oferecer aquele determinado produto, aquele determinado bem. Então, em situações em que o equilíbrio contratual seja rompido, em situações em que o equilíbrio contratual seja rompido, é possível que o consumidor tenha o contrato analisado no Poder Judiciário e as cláusulas do contrato, que se tornaram muito difíceis de serem cumpridas, podem ser revistas de modo a manter o equilíbrio contratual. Tá? O equilíbrio contratual. Próxima. Prevenção, né? O direito de prevenção e reparação de danos patrimoniais ou de danos morais, né? O consumidor, então, como qualquer outra pessoa, né? Mas o Código também quis fazer questão de deixar isso explícito, o consumidor tem direito, né? De a prevenção de danos, ou se houve danos, que esses danos, sejam eles patrimoniais, sejam eles morais, sejam reparados, né? Sejam reparados pelo fornecedor. Outra, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Essa aqui é uma questão muito boa, tá? É uma questão muito boa. Gente, nós vimos que o consumidor ele é hipossuficiente, né? Técnica e financeiramente, não é isso? A lei, por causa disso, a lei diz que o consumidor deve ter facilitada a defesa do seu direito. Significa dizer que isso pode significar, né? Pode acontecer, geralmente acontece, aliás, né? Que no processo judicial a lógica das provas é invertida. Porque, vamos lá, como é que funciona um processo na normalidade? Se eu acuso alguém, eu tenho que provar, né? O autor, então, prova os fatos constitutivos do seu direito. Já diz lá o artigo 373 do Código de Processo Civil. O réu, o acusado, né, ele vai tentar comprovar os fatos impeditivos, constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Tá? Então, se eu estou acusando, se eu, consumidor, estou acusando, eu tenho que provar que está com problema, basicamente. Né? Isso na regra geral. No direito de consumidor, não é isso que acontece. No direito do consumidor é o contrário. No direito do consumidor, o consumidor acusa e é o fornecedor que tem que provar que o produto não está com problema. É o contrário. Então, o ônus de provar, o ônus da prova no direito do consumidor, ele é invertido. Tá? Então, o consumidor ele reclama na justiça. Não é ele que tem que provar. Tá? O consumidor fala que o carro que ele comprou está com problema. Não é ele que tem que provar que o carro está com problema. É a montadora, no caso, ou a concessionária, que tem que provar que o carro não está com problema. Estão entendendo? Para mim, isso me mata, né? Eu trabalho no direito de consumidor, mas eu trabalho no lado negro da força, né? Eu trabalho para fornecedoras, né? Fornecedores. Então, eu advogo contra o CDC,
né, no entendimento do lado do fornecedor, né? E isso prejudica bastante, né? Isso prejudica bastante, dá muito mais trabalho, porque o consumidor ele fala e nós é que temos que provar que ele não está certo, né? Que mais? Né, o direito à adequada e eficaz prestação de serviço, eu acho que isso não precisa nem dizer, né? O serviço tem que ser prestado corretamente, o produto tem que ser ofertado corretamente, né? E aqui é muito importante, gente, a responsabilização solidária dos fornecedores. Vocês viram lá no segundo slide, né, que todas as pessoas que participam da cadeia produtiva, todas, da cadeia produtiva de um determinado produto ou da prestação de determinado serviço são enquadradas como fornecedoras. Por quê? Então, aqui a explicação do porquê está aqui. Porque a responsabilização dos fornecedores é solidária. Ou seja, todos eles respondem e o consumidor pode demandar de qualquer deles. Vamos dar um exemplo, tá? Joãozinho foi na Casas Bahia comprar um celular da... O quê? Vocês gostam do quê? Samsung, Motorola, Xiaomi? O que vocês gostam? Samsung, vai, Samsung. Ele foi comprar celular coreano Samsung. Show, show de bola. 2 meses depois o celular dá problema. Ou melhor, um mês depois, 15 dias depois, comprou o celular, pagou, deu problema. Gente, quem que o consumidor pode demandar? O seu Joãozinho, que comprou o celular, pode demandar em face de quem? Da Casas Bahia, da loja onde ele comprou o celular, da Samsung, da fábrica da Samsung que montou o celular, ele pode cobrar da transportadora, ele pode cobrar de quem? De todo mundo. De todo mundo. Estão entendendo por quê? Ele pode cobrar de qualquer um. Ele pode cobrar da Casa Bahia, ele pode cobrar da Samsung, ele pode cobrar da transportadora, ele pode cobrar de qualquer um. Todas as pessoas que participaram do processo de produção ou de prestação de um determinado bem ou de uma prestação de serviço são enquadrados como fornecedores e têm a responsabilidade solidária, o que significa dizer que o consumidor pode demandar de qualquer um deles, ou de todos, inclusive. A mesma coisa é um carro, né? Se a dona Mariazinha comprou um veículo numa montadora, numa concessionária, e o veículo deu problema dentro do prazo de garantia, a dona Mariazinha pode cobrar de quem? Da concessionária, da montadora, de qualquer um. Ela pode cobrar da concessionária, ela pode cobrar da montadora, ela pode cobrar de qualquer um. Por quê? Porque a responsabilidade é solidária. Inclusive, ela pode até entrar com uma ação contra os dois, né? A concessionária e montadora. Concessionária e montadora. Tá? Por isso, então, né? Por isso que o Código de Defesa do Consumidor igualou todo mundo como fornecedor e depois estabeleceu a relação entre eles, a responsabilidade entre eles como solidária. Significa dizer que cada um é responsável pelo pagamento do todo. Né? Cada um é responsável pelo todo. Ainda, o consumidor tem direito ao recolhimento, né, de produtos e serviços em circulação que não podem acarretar em risco a saúde ou segurança do consumidor. Então, esses produtos têm que ser recolhidos. É o caso do recall. Né? O recall é muito comum no mercado automotivo, mas também acontece em outros produtos, vários tipos de produtos. O que significa? Significa que o fornecedor está retomando, né? O consumidor está, o fornecedor está retirando os produtos de mercado, inclusive chamando, né, os consumidores que já adquiriram aquele produto ou serviço para algum tipo de ajuste, porque detectaram ali algum risco à saúde ou segurança. Muitos exemplos no mercado automobilístico, né? Teve um grande, eu lembro de um da Volkswagen, que era o Fox, o Volkswagen Fox. Logo que ele saiu, né? O Volkswagen Fox, o banco traseiro, ele é reclinável, então você podia reclinar para frente para estender a mala. E aí quando você ia puxar ele de volta, tem
uma alavanca atrás, né, um gancho para você puxar, tá? Um gancho de tecido, né? Você põe a mão ali, segura e puxa, e o banco volta para a posição normal. E tinha um pequeno problema, né? Esse movimento do banco voltar poderia, poderia causar amputação, de dedos. Inclusive algumas pessoas tiveram dedos amputados, né? Porque o banco ele voltava à posição normal e ele fazia isso de forma muito rápida e fazia em cima da mão do proprietário do veículo, né? E quando ele fazia isso, acabava amputando um, dois dedos da mão da pessoa, né? Então, a Volkswagen fez um recall. Ela fez um recall. E aí sai aquelas reportagens na televisão, sai no rádio, sai no jornal, dizendo que você que é proprietário de um veículo XYZ, com um chassi que vai de tal a tal, né, de tal a tal sequência, você tem que trazer o veículo, e nós vamos fazer os ajustes assim, assim, assim. Tá? Nós vamos fazer um ajuste. O ajuste tem que ser sempre gratuito, não pode ter nenhum custo para o fornecedor, não pode ter nenhum custo para o consumidor, tá? Tem que ser gratuito para o consumidor, não pode ter nenhum custo. E geralmente no mercado automobilístico resolve, tá? Resolve. Professor, e se o consumidor, e se o fornecedor publicou um recall, saiu na televisão, saiu no rádio, saiu em tudo, chamando os proprietários daquele veículo. Eu, que sou proprietário, não fui, tá? Não fui no período do recall, não fui, tá? E depois desse período, acabou, vamos dar esse exemplo aí, né? Depois desse período de recall, eu não levei o meu veículo, e depois desse período, foi amputada a minha mão. A montadora ou a concessionária é responsável? Não, não é. Não é responsável. Por quê? Porque ela propiciou meios de você reparar, o veículo e você não foi, e você não fez. Tá? Se você foi prejudicado depois, né, do recall, você não tem mais como reclamar. Você não pode mais reclamar. Tá? Então o recall é importante para excluir a responsabilidade da montadora, né, e da concessionária, enfim, de todos. Tá? É claro que o recall não acontece só no mercado automobilístico, acontece com brinquedos, acontece com medicamentos, acontece com qualquer coisa. É que no mercado automobilístico é mais comum. É mais comum. Tá? Gente, outra questão. A responsabilidade dos fornecedores independe de culpa. Não precisa ter culpa. Basta que o defeito exista, basta que o problema exista para que o consumidor tenha direito à indenização. Basta que o defeito exista. Não interessa se houve culpa, de quem foi a culpa, não interessa se foi da montadora, se foi da concessionária, se foi. Não interessa. Não interessa. Tá? Não interessa. Então, a responsabilidade dos fornecedores independe de culpa, tá? E o fornecedor, ele só não responderá, os fornecedores, ele só não responderá se ou ele provar que não colocou o produto ou o serviço no mercado, tá? Ó, não fui eu porque não fui eu que coloquei esse produto no mercado, tá? Então, você comprou esse celular, tudo bem, mas não foi aqui, porque eu não vendo esse produto. Tá? Então eu não posso responder porque não sou eu que vendo esse produto. Tá? Ou, se ele provar que o defeito não existe, tá? Provar que o defeito não existe, ó, fulano, você disse que tem esse defeito, mas não tem, o senhor que não sabia usar direito, não sei o quê. Tá? Eu lembro de um caso que o cliente entrou com uma ação, era uma questão de um veículo automotor, ele entrou com uma ação contra a concessionária e contra a montadora, por razões éticas, né, para proteger o meu cliente, eu não posso revelar quem é, né, quem foi. E ele dizia que o câmbio tinha defeito. Tá? Era um senhorzinho de uns 60, 70 anos. Só que era o seguinte, ele usou o veículo, ele era um veículo 0 km, tá? Era um senhorzinho de uns 67, 70 anos. Ele usou o veículo câmbio mecânico a vida toda. Era o primeiro carro com veículo automático, com câmbio automático. Ele não sabia usar.
Nós conseguimos provar que ele não estava usando corretamente. Não tinha defeito nenhum. Né? O defeito que ele achava que existia era, na verdade, ele não saber como utilizar o câmbio automático do veículo. Ele que sempre utilizou, tem que sempre tinha utilizado o câmbio manual. Então, nesse caso, né, os meus clientes também não responderam. Por quê? Porque nós provamos que aquele defeito que o consumidor alegava, aquele defeito, na verdade, não existia. Tá? Ou então, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Né? Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ó, o veículo, né, o produto foi vendido sem esse problema e esse problema decorre de uso. O problema decorre de uso. Tá? Ou seja, foi o consumidor que, usando indevidamente o produto ou o serviço, né, ocasionou esse defeito. Então, ou uma outra pessoa, né? Emprestou para o irmão e o irmão detonou o veículo, detonou o bem, enfim. Né? Eu não posso me responsabilizar quando o próprio consumidor ou alguém, né, ou outra pessoa, comete algum dano, né? Comete algum dano contra o automóvel. Tudo bem? Gente, olha lá. Vamos lá. Gente, vício no produto ou no serviço. Vício, produto ou serviço viciado. A partir do momento em que ele é comunicado, a partir do momento em que o fornecedor, em que o consumidor entra em contato com o fornecedor, avisando do vício, tá? O fornecedor tem o prazo de 30 dias para consertar. 30 dias. A lei diz que o prazo é de 30 dias. Então, o fornecedor tem direito de ter o prazo de 30 dias para reparar eventual defeito. Tá? Esse prazo pode ser negociado entre as partes? Pode. A lei diz que as partes, se quiserem, podem negociar. Pode ser um prazo menor do que 30 dias ou maior do que 30 dias. Mas a lei diz que o prazo tem que ser maior do que 7 dias, não pode ser menor do que 7 dias, tá? E não pode ser maior do que 180. Então, a lei estabelece 30 dias, mas as partes, se quiserem, podem convencionar, mas essa convenção tem que ser de, no mínimo, 7 dias, e no mínimo 8 dias, não pode ser menos do que 7 dias, tá? Não pode ser menos do que 8 dias, não pode ser menor do que 7, tá? E não pode ser maior do que 180 dias. Não pode ser maior do que 180 dias. Tudo bem? É claro, negociado. Se o consumidor não quiser aceitar a dilação de prazo, ele não é obrigado a aceitar. Se o fornecedor não quiser aceitar a diminuição de prazo, ele também não é obrigado a aceitar. Tá? Professor, e se o fornecedor não conseguir consertar o produto no prazo de 30 dias? E se o consumidor não conseguir consertar no prazo de 30 dias? Bom, a lei diz o seguinte: se o fornecedor não conseguir consertar o produto no prazo de 30 dias, nesse caso, o consumidor tem direito a uma das três hipóteses. Ou ele pode pedir a substituição do produto por outro igual, exatamente igual, tá? Ou ele pede a substituição do produto por outro igual, ou ele devolve o produto com defeito e pega de volta o valor que ele pagou, devidamente corrigido, ou ele pede o abatimento proporcional do preço. Ele fica com o produto e pede o abatimento proporcional no preço, e aí o fornecedor vai ter que devolver uma parte do preço. Né? Professor, ele pode escolher mais de uma? Não, é uma só. Tá? Ou ele vai pedir a opção 1, 2 ou 3. Ou ele vai devolver, ou ele vai pedir a troca do produto, ele devolve o produto e recebe um outro exatamente igual. Ou ele devolve o produto e o fornecedor devolve o pagamento. Tá? Ou então o consumidor fica com o produto, mas com um abatimento proporcional no preço. Tudo bem? É uma das três. A escolha é exclusivamente do consumidor. Escolha exclusiva do consumidor, ok? Gente, garantia legal.
existe garantia legal? A lei dá um prazo de garantia para os produtos? Sim, sim, tá? Sim. Para os produtos não duráveis, o que é um produto não durável? O que é um produto não durável? Produto não durável, gente, é aquele que o uso importa no consumo do produto. Exemplo. Deixa eu ver aqui. Um pote de leite, uma caixa de leite. A caixa de leite é um bem não durável. Por quê? Porque o próprio consumo do leite importa na destruição do objeto, né? O próprio consumo implica na destruição do objeto. Tá? Então, nesse caso, os produtos não duráveis, eles têm uma garantia legal de 30 dias. 30 dias. Tá? E os produtos duráveis? O produto durável é aquele que o uso não implica na destruição do objeto. Né? Por exemplo, um celular, um carro, um computador. Né? Você usa o computador, isso não significa que o computador vai ser destruído. Né? Ao contrário de uma maçã, uma fruta, né? Um vegetal e outras coisas. Tudo bem? Uma caneta descartável, tá? Enfim. Gente, a garantia legal independe do fornecedor dar garantia ou não. Independe, não interessa se ele vai dar garantia ou não. Os produtos sempre terão garantia, sempre, tá? Sempre terão garantia de no mínimo 30 dias, produtos não duráveis, e 90 dias para os produtos duráveis, no mínimo. O fornecedor pode dar mais? Pode dar mais, pode dar mais. Nunca menos, nunca pode dar menos, tá? Menos prazo, tá? Um veículo, por exemplo, as montadoras costumam dar até muito mais do que isso, costumam dar 2, 3 anos, 4 anos de garantia, né? Pode dar menos? Pode. Pode dar menos de 90 dias? Não. Menos de 90 dias não. Tá? Entenderam? Tá? E se o fornecedor não der garantia nenhuma? Ainda vai ter esses 90 dias? Vai. Porque isso aqui depende, é força de lei. Não interessa se o fornecedor vai dar ou não garantia. Tá? Gente, temos ainda um vício que é o chamado vício oculto. Também o direito chama de vício redibitório. Tá? Vício redibitório. O que é o vício oculto? O vício oculto é o seguinte: o produto ou serviço ele tinha algum tipo de problema, só que não era possível detectá-lo, no momento. Ele só se manifestou utilizando o produto. Tá? A partir daí, então, né, a partir do prazo, a partir do momento, isso aqui é importante, a partir do momento em que ficar evidenciado para o consumidor o defeito oculto, que antes era oculto, a partir do momento em que ele se manifesta, surge para o consumidor, começa a contar para o consumidor esse prazo. Tá? Começa a contar para o consumidor esse prazo. Então ele tem 30 dias em produtos não duráveis ou 90 dias produtos duráveis. A partir do momento em que ele evidenciar, né, o defeito, ficar evidenciado aí o defeito, para requerer junto ao fornecedor uma daquelas opções, né? Primeiro, o reparo no prazo legal, né, de 30 dias, e aí uma das 3 opções, né? A troca, devolução do dinheiro ou então abatimento proporcional. Tá? Gente, a lei ainda, né, estabelece a desconsideração da personalidade jurídica. Nós já falamos sobre isso quando nós falamos de pessoa jurídica, lá atrás, né? Lá no iniciozinho do semestre. O que é a desconsideração da personalidade jurídica? Significa o levantamento, né, do véu da pessoa jurídica para perseguir diretamente bens dos sócios, né, bens dos sócios da pessoa jurídica. Vocês lembram que a pessoa jurídica tem uma personalidade jurídica própria, tem os seus próprios bens que não se confundem com os bens dos sócios.
Mas existem algumas situações que ensejam aí a desconsideração da personalidade jurídica, de modo que possa ser possível, né, seja possível perseguir diretamente os bens dos sócios, responsabilizar diretamente os sócios. Tá? O Código Civil ele traz duas opções, duas possibilidades, lá no artigo 50, né, que é o abuso de personalidade ou o excesso de poder. Né? O artigo 50 do Código Civil, nós já falamos sobre ele. Né? Confusão patrimonial, abuso de personalidade, etc. É a chamada teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. O Código de Defesa do Consumidor, eu cismo de chamar de Código de Processo Civil, não sei o que eu estou pensando aqui em processo civil. Mas enfim, o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece muitas outras possibilidades de desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Então ele coloca aqui o abuso de direito, né, a confusão patrimonial, abuso de personalidade, prática de atos ilícitos, né? O excesso de poder, o desvio de poder, o desvio de finalidade, né? Infração à lei, violação à lei, violação do contrato social ou estatuto, falência, insolvência, insolvência é o estado de não pagamento, né? Insolvência, encerramento ou inatividade por má administração e sempre que for necessária, e a lei ainda diz isso, sempre que for necessário para garantir a satisfação do crédito, né, do consumidor. Então, coloca várias hipóteses e ainda diz, e sempre que for necessário. É a chamada teoria menor da personalidade jurídica. Né? Então, a desconsideração da personalidade jurídica que pode acontecer praticamente por qualquer coisa. Né? Você vê, então, o tamanho da proteção que o Código de Defesa do Consumidor confere ao consumidor. Né? Gente, ainda, né, em se tratando de publicidade e propaganda, o consumidor deve garantir que as informações, as ofertas feitas no mercado de produtos ou serviços sejam, em primeiro lugar, claras, corretas, sejam verdadeiras, né? Sejam precisas, indique especificamente, né, as características do produto, seja obrigatoriamente em língua portuguesa, tá? Especificando a qualidade do produto ou do serviço e a qualidade, o preço, prazo de garantia, a validade, se for o caso, né? A origem do produto ou do serviço e eventuais riscos, se existirem. Tá? Então, tudo isso é obrigação do consumidor, do fornecedor, né? Informar nas suas propagandas, nas suas ofertas de publicidade. Né? Gente, vamos lá. Eu vou parar por aqui. Hoje é uma aula tranquila, tá? Uma aula de boa. Eu vou parar por aqui. Aí a gente termina na semana que vem. Pode ser? Gente, grande abraço para vocês. Deixo aqui meus cumprimentos a todos, tá bom? E até mais, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. A gente continua na próxima aula, sem falta, tá bom? Só pra gente dividir o conteúdo direitinho. Tchau, tchau.